Olá, queridos irmãos, que beleza, né? Poder estar nesse lugar aqui, Cláudia e eu, nesses dias aí de descanso, longe do Rio de Janeiro, num lugar muito aprazível. Se vocês observarem à minha volta aqui, o que não falta é coisa bonita, verde, né? Tem aqui, de cada um dos meus lados, uma bromélia, né, florida, e hortênsias atrás também. Ainda há pouco um colibri pousou aqui, né, veio bicar uma das bromélias. Vocês devem ouvir também trovoadas, está trovejando muito por aqui, e outros barulhos mais, inclusive pessoas passando. O lugar aqui é maravilhoso. Pensa num lugar assim que representa muito bem a criatividade, o poder de Deus, né, o amor de Deus, né, naquilo que ele faz. É algo realmente maravilhoso. Vocês não vão estranhar não se eu de vez em quando me der um tapinha por aqui, porque de fato tem muita coisa voando aqui ao redor. Eu estou sem repelente e, enfim, a gente vai fazendo assim. O lugar aqui é muito gostoso e depois, pessoalmente, eu vou poder dizer a vocês, aqueles que ainda não conhecem, que lugar é esse aqui. Vale muito a pena conhecer, tá? A Cláudia e eu estamos em viagem, como eu disse há pouco, por isso eu não estou aí pessoalmente falando com vocês, mas eu quero que Deus fale ao coração de cada um através desse vídeo, tá? Eu quero agradecer ao Roberto, que está muito empenhado aí em cuidar das coisas na minha ausência e providenciar aí o necessário, tá? Então, muito obrigado a você, Roberto, e aos demais irmãos que estão trabalhando aí em prol da obra de Deus mesmo, né, no avanço do trabalho que a nossa igreja faz. Eu quero compartilhar, uma vez inspirado por esse lugar que nós estamos e tudo mais que eu tenho visto aqui, eu quero compartilhar um capítulo, né, um trecho da palavra de Deus, exatamente o livro de Salmos, um livro poético e natureza, tudo tem a ver com, né, tem tudo a ver com poesia, e é exatamente o Salmo 19, Salmo 19, e este salmo é maravilhoso. Um salmo de Davi, um cântico de Davi, e ele vai dizer, né, ele começa dizendo assim: os céus revelam, ou em algumas versões, manifestam a glória de Deus, o firmamento proclama a obra de suas mãos. Um dia discursa sobre isso a outro dia, ao dia seguinte, e uma noite compartilha conhecimento com outra noite. Não há termos, não há palavras, nenhuma voz deles se ouça. Entretanto, sua linguagem é transmitida por toda a terra e sua mensagem até aos confins do mundo. Nos céus, ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento, como feliz herói a caminhar em sua jornada. Parte de uma extremidade dos céus e percorre o seu caminho até outro extremo, até outra extremidade. Nada escapa ao seu fulgor. A lei do Senhor é perfeita e revigora todo o ser. As palavras que vêm do Senhor são dignas de confiança e transformam os mais humildes em sábios. Os preceitos do Senhor são justos e proporcionam alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são cristalinos e iluminam o entendimento. O temor do Senhor é puro e permanece eternamente. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e todas igualmente justas. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro refinado. São mais doces do que o mel, do que os favos, as gotas do favo. Por suas ordenanças, teu servo é esclarecido, e existe grande recompensa em a elas obedecer. Quem pode perceber os próprios erros? Purifica-me dos que ainda
não me são claros. Da mesma forma, livra o teu servo do orgulho, para que ele nunca me domine. Então experimentarei a integridade e serei inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam aceitáveis na tua presença, Senhor, minha rocha e meu vingador. Essa passagem, são 14 versículos, falam de muitas coisas, mas eu quero me deter nos primeiros, que tratam sobre a manifestação da glória, do poder e do próprio Deus através da natureza, né, através da criação. Tudo isso revela a existência de Deus, o seu poder e tudo o que ele faz. Eu me lembro de muitos anos atrás ter manuseado e lido propriamente um livro que falava sobre mordomia. A palavra mordomia, para nós, ela ganha um sentido, um significado todo especial, porque ela fala do zelo, do cuidado que nós precisamos ter, e essa é uma investidura, é uma atribuição, é uma tarefa que Deus nos deu, cuidar das coisas que não nos pertencem, pertencem a Ele, mas que estão nas nossas mãos. Isso é um privilégio, é algo assim maravilhoso. A natureza é parte disso, né? Mas eu me lembro que esse livro, os muitos capítulos tratavam de diversas mordomias. E uma que eu nunca tinha me dado conta, nunca tinha ouvido falar, me chamou a atenção, que foi a mordomia lúdica, ou a mordomia do lazer, a mordomia da contemplação e da observação daquilo que Deus fez. Quando eu olho para este salmo, o Salmo de Davi, que fala sobre a manifestação do Senhor e da sua glória através da natureza, imediatamente eu sou levado a pensar exatamente nessa incumbência que ele nos deu de zelar, né, pelo lúdico, por aquilo que proporciona prazer a nós mesmos, aquilo que proporciona bem-estar a nós. E, queridos, com isso eu quero, de alguma maneira, exaltar a preciosidade, o valor que a natureza tem em relação ao nosso bem-estar. Nós que vivemos numa grande cidade, numa cidade urbanizada ao extremo, vivemos uma correria cotidiana, pressões de todos os lados. Muitas vezes nós não paramos para olhar o céu, para olhar as pequenas coisas que surgem à nossa frente e que fazem parte da criação, porque o tempo é corrido e as tarefas são muitas. Só que é necessário que nós paremos para fazer isso. É necessário que nós olhemos para o céu, é necessário que nós observemos o pôr do sol, é necessário que nós olhemos a vegetação, as plantas, se possível olhar o mar também, gastar um tempo com isso, porque isso refaz as nossas energias, refaz as nossas forças e é uma maneira de Deus cuidar do nosso bem-estar, cuidar da nossa saúde. Então, quando Davi ele olha para a criação e vê na criação a manifestação de Deus, a manifestação do seu poder, da sua grandeza, ele de alguma maneira está cumprindo com essa tarefa, a tarefa de cuidar de si mesmo, porque a partir do momento em que ele olha para as coisas que Deus criou, ele está de certa maneira olhando para Deus e olhando para si mesmo e cuidando então do seu bem-estar. Eu quero voltar aos versículos e eles dizem assim: os céus revelam a glória de Deus, o firmamento, o céu, né, essa abóbada celeste onde está o sol, a lua, as estrelas e assim por diante. Eles proclamam a obra de Deus. Um dia
discursa sobre isso a outro dia. Eu acho maravilhoso isso, porque só alguém muito inspirado, como estava Davi, para colocar nessas palavras, né? Um dia discursar, anunciar ao dia seguinte tudo que acontece nesse dia em relação à criação de Deus. Isso é maravilhoso. E isso deve nos mostrar, né, que a esperança tem o seu lugar. Né? Se o dia de hoje ele anuncia ao dia de amanhã aquilo que Deus fez hoje, isso significa que nós temos todos os motivos para ter esperança, né? Para não esmorecermos diante das dificuldades e olhar com desconfiança o dia de amanhã. E mais, às vezes nós fazemos pior, nós olhamos o dia de amanhã como se fosse um dia fatídico, um dia trágico, um dia propenso somente a perdas, a prejuízos, a sofrimentos, quando na verdade deveria ser o contrário. Se o sol brilhou no dia de hoje, ele vai brilhar amanhã. Se hoje a chuva caiu e regou a terra de tal forma que pudesse produzir algo tão magnífico como isso aqui, amanhã vai acontecer de novo também. E nós precisamos, então, não sermos tomados, não nos deixarmos tomar por esse pensamento, digamos, tão precário assim, de desconfiança em relação aos dias que virão. Deus continua cuidando de tudo isso. Aliás, eu diria, abrindo um parênteses aqui, que a tendência do homem em destruir é tão grande, o homem, o ser humano, ele se tornou tão hábil, tão especialista em destruir, que se não fosse Deus, já não existiria mais nada. Quer dizer, se a gente ainda pode aproveitar muito do que Deus criou, é porque Ele está zelando apesar do homem. Né? Então, o texto diz dessa forma. Né? Ele coloca aqui, não há termos, não há palavra, nenhuma voz que deles, isso é, de toda a criação, se ouça. No entanto, né, ele vai dizer, a linguagem da criação se faz transmitir por toda a terra. Né? Em todos os cantos do mundo, do nosso planeta, ali está a natureza falando do poder de Deus. E diz que a sua mensagem, a mensagem da criação, ela alcança até aos confins da terra. Ele diz, nos céus, o Senhor armou uma tenda para o sol. É como um noivo que sai do seu aposento como feliz herói a caminhar em sua jornada. E aí ele conclui essa parte em que fala da criação dizendo o seguinte, parte de uma extremidade dos céus e percorre o seu caminho até o outro extremo, falando do sol. Né? A gente tem o sol nascendo em um ponto e se pondo, né? O seu ocaso se dá em outro extremo, mostrando que Deus está no controle de todas as coisas. Então essa simples reflexão que eu trago a vocês hoje, eu acho que ela vale muito, muito pelo texto lido e muito por aquilo que vocês podem ver aqui no entorno. Né? Essa palavra é para fortalecer no coração de cada um de vocês essa verdade de que Deus está no controle de todas as coisas. Então, se você está esmorecendo aí nas suas preocupações, nos seus problemas, está esmorecendo, né, no seu ânimo com a vida, reaja, reaja, reaja. Coloque a sua vida nas mãos de Deus, clame a Ele, volte o seu olhar para Ele, coloque-o em primeiro lugar na sua vida, deixe Ele assumir o controle absoluto, né? E descanse mesmo, entregando nas mãos dEle, colocando nas mãos dEle, de maneira que Ele possa, de fato, tomar o controle por completo e fazer o que Ele muito bem sabe fazer e tem todo o poder para isso. Eu
Eu sou grato ao Senhor pelo privilégio que Ele me dá nesses dias de estar aqui. Eu sou grato ao Senhor porque Ele cuida muito bem de nós. E eu quero encerrar esse momento. Eu quero encerrar orando por nós, orando por vocês que aí estão, irmãos queridos, desejando que Deus realmente faça grandes coisas na vida de cada um. Vamos orar então? Ó Deus querido, eu sou imensamente grato ao Senhor, ó Deus, por aquilo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado, ó Deus, porque a despeito do que somos, a despeito do que fazemos, a despeito, ó Deus, da nossa pequenez, que contrasta de maneira tão absurda com a tua grandeza, Senhor. Ainda assim, amoroso como tu és, ó Deus, misericordioso como tu és, tu volves, ó Deus, o teu olhar em nossa direção, ó Deus, e nos preserva, Senhor, diante de tantas coisas que acontecem, ó Deus, na vida terrena. O Senhor ainda assim continua cuidando de nós e proporcionando, Senhor, através da natureza, através da sua criação, ó Deus, a oportunidade de nós termos o nosso revigoramento, as nossas forças refeitas, ó Deus. Abra os nossos olhos, Senhor, abra os nossos olhos para ver a tua criação, abra os nossos ouvidos, ó Deus, a nossa audição para ouvir a tua criação e assim ouvir também a tua voz, ó Deus. Não nos deixe, ó Deus, fechar as nossas mãos segurando as rédeas da nossa vida, Senhor, porque somos incapazes de bem cuidar de nós, Senhor, mas tu tens todo o poder, tu tens, ó Deus, os meios para cuidar e sabe como fazer, porque tu conheces, ó Deus, cada detalhe da nossa vida, tu conheces, ó Deus, tudo sobre nós, Senhor. Então nós colocamos a nossa vida mais uma vez nas tuas mãos e diante do teu altar. E eu quero pedir por cada irmão, por cada irmã, do menor ao maior, do mais novinho àquele, ó Deus, com mais idade, que todos, ó Deus, estejam debaixo da tua mão, Senhor, essa mão abençoadora, misericordiosa. Ó Deus, muito obrigado. No nome de Jesus é que oramos.